A pesquisa que ora desenvolvo, Ficção Brasileira Contemporânea, Refigurações da Ditadura, é um recorte num projeto mais amplo de pesquisa que estuda as vertentes da ficção brasileira contemporânea. Um recorte no campo amplo desta pesquisa sobre a ficção brasileira, propondo reflexões sobre uma vertente que agregaria romances que tematizam a ditadura civil-militar que teve lugar no Brasil entre 1964 e 1985, escritos que expõem a temática da violência deste período histórico brasileiro. Embora a problemática tenha se tornado mais frequente nos estudos literários no Brasil, pela sua importância política e como forma de resistência memorial, a pesquisa sobre a produção literária sobre o período é ainda procedente, uma vez que alguns romances são ainda pouco conhecidos ou pouco estudados. Pode-se, inclusive, levantar a hipótese de produção ficcional que guarda semelhanças, mas também diferenças significativas com relação aos romances publicados no calor da hora da ditadura militar. Ancorando-se numa perspectiva interdisciplinar, baseada em conceitos de espaço político advindos da história, das ciências sociais e do ordenamento jurídico, da filosofia, empregando estudos sobre a violência e autoritarismo, o projeto de pesquisa pretende contribuir para a crítica analítica dessa temática na produção literária contemporânea. Como destacado pelo filósofo George Agamben, o contemporâneo é aquele que percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpelá-lo, algo que, mais do que toda luz, dirige-se direta e singularmente a ele. Um lugar especial é conferido pelo filósofo italiano ao literário. Para ele, o poeta que olha para a sua própria época é aquele capaz de enxergar não as luzes que a iluminam, mas o facho de trevas que provém de seu tempo, do tempo que lhe é contemporâneo, nele percebendo as trevas, a sombra que nele persistem. Então, se perceber essas sombras, acaba sendo a temática da própria literatura e também o papel que concerne também a crítica literária. Chama a atenção no panorama cultural brasileiro da atualidade o número de produções voltadas para o período ditatorial que teve início em 64, mesmo 35 anos depois de finalizada a ditadura. Romances, projetos de artes plásticas e de cinema, vídeos, atualmente voltam a se ocupar do período ditatorial. A produção crítica não fica atrás. Apresenta uma publicação intensa de revistas, livros de ensaios sobre a temática, bem como a organização de eventos literários, com apresentação de trabalhos e depoimentos de escritores. Também se pode perceber o mesmo em outros países do assim chamado Cone Sul, os países da América do Sul que passaram por ditaduras nas décadas de 60, 70, 80. Podemos nos perguntar por que isso ocorre e por que é importante que isso ocorra. Em primeiro lugar, pelo importante papel da literatura como resistência ao apagamento da memória, de afirmação de sua capacidade de ser um arquivo, digamos assim, de afirmação dessa capacidade de ser um arquivo dos eventos traumáticos da história. Assistimos hoje no Brasil um processo de negacionismo da ditadura, por muitos. Tá? Segundo Roberto Amaral, em muitos de seus textos e num artigo recentíssimo, a nação não passou a limpo os 21 anos de ditadura.
e por isso as gerações de hoje não têm consciência da exata dimensão do movimento que preparou o golpe militar de 64, de modo que poucos podem dimensionar os riscos presentes, né, no Brasil de hoje. Com isso, corrobora a posição de muitos historiadores e sociólogos de que as novas gerações são herdeiras da ditadura, no sentido de que as práticas autoritárias e repressivas do período ditatorial continuam, de certa forma, atuantes numa sociedade ainda extremamente excludente e que continua fazendo dos negros, dos pobres, dos dissidentes, os alvos preferenciais de uma política policialesca violenta. Como o governo atual, saudoso dos atos discricionários da ditadura, saudoso do AI-5 e dos poderes limitados que eram conferidos aos governantes. Assim se ancora uma das explicações para a recorrência da temática na literatura atual. Nosso presente é caudatário deste passado ditatorial. A ficção contemporânea também frequentemente tematiza a busca de familiares pelos desaparecidos políticos. Estes mortos sem corpo, sem sepultura, que prolongam estranha e indefinidamente o luto pelos entes queridos desaparecidos pelo regime ditatorial. A literatura é um modo de escuta dessas vozes silenciadas, uma forma de torná-las novamente audíveis, de expor a dor da ausência para além do círculo familiar, mesmo que de modo inevitavelmente lacunar e sempre contraditório. A psicanalista Maria Rita Kell, no texto Tortura e Sintoma Social, corrobora a ideia de que os relatos sobre traumas, torturas e desaparecimentos não são expressão de um trauma apenas individual de ex-presos ou de seus familiares, mas de um trauma social. Mesmo muitos anos depois do fim do período ditatorial, o trauma causado pelo silêncio sobre os desaparecidos políticos, pelo desconhecimento do paradeiro de seus corpos, permanece assombrando a sociedade brasileira. E a assombra porque a violência da ditadura perdura nas práticas sociais e políticas. Na introdução ao livro, significativamente denominado O que Resta da Ditadura, os organizadores, Safatli e o Edson Telles, reiteram essa perduração de práticas violentas e pouco democráticas. Dizem eles, nenhuma palavra melhor do que violência descreve esta maneira que tem o passado ditatorial de permanecer como um fantasma a assombrar e contaminar o presente. Quando termina a escrita de um trauma, quantos anos ou décadas são necessários para que um fato traumático se incorpore à memória social sem machucar nem se banalizar? É a pergunta que faz a psicanalista Maria Rita Kell, mais uma vez, na introdução que escreve ao livro Você Vai Voltar para Mim, de Bernardo Kuczynski, livro publicado em 2014 e que reúne contos que trazem à cena perseguidos e torturados pela ditadura. Nos artigos que tenho escrito e que divulgam os resultados parciais da pesquisa, faço reflexões sobre a ficcionalização fantasmática desses corpos. A reflexão sobre a representação da história como trauma também faz parte do escopo da pesquisa, baseado nos estudos da Maria Rita Kell, já citada, mas também de Márcio Seligman e de Dominique Lacapra. Como nos diz Jaime Ginsburg no texto Escrita sobre a Tortura, tomar a história como trauma já é, de per se, uma aporia, uma vez que, como diz o pesquisador, coloca em suspensão a própria possibilidade de elaborar uma representação, uma vez que o trauma é algo que evitamos lembrar, que é da ordem do não representável.
Por isso mesmo, são com frequência ficcionalizadas dos romances as aporias com que se defronta a escrita sobre a ditadura. Romances que muitas vezes, metalinguisticamente, reportam-se ao ato mesmo de sua escrita, como K, Relato de uma Busca, ou A Resistência, de Julian Fuchs, O Corpo Interminável, de Cláudia Lage, Sobre os Pés, Meu Corpo Inteiro, de Márcia Tiburi e outros. Ou melhor, romances que falam da sua própria impossibilidade de representação, da tortura e das ausências, como os dois últimos romances de Milton Ratum, por exemplo. É ainda Ginsburg que salienta a importância da literatura para a consciência social sobre os impactos da tortura e das ausências. Finalmente, diria que essa importante fatia da produção literária contemporânea brasileira traz um desafio para a crítica, no sentido de afirmação de valores éticos e de resistência dos estudos acadêmicos em tempos tão sombrios como os nossos.